Bolonha. O que vem à tua cabeça quando escuta esse nome? A massa. Também. Mas a cidade é muito mais do que isso. Aguarde e verás. E chegamos em Bolonha e a gente está agora saindo aqui do aeroporto. E eu estava conversando com o dono da pousada aqui por WhatsApp. Ele falou que a melhor forma da gente ir para o centro, que é onde fica a pousada, é de táxi. E a gente deu uma olhada nas opções de transporte público e tem um trem aqui, mas só o trem custa 11 euros por pessoa. Ele falou que é em torno de 20 euros o táxi até o centro. Então vamos ver se for isso aí mesmo, tá valendo. Os elevadores na Europa são muito legais aqui. E a gente acabou de chegar aqui no B&B A Casa de Luna. A gente tá bem surpreso, gostou bastante do que a gente viu. O quarto é bem espaçoso, o banheiro também é bem espaçoso e bem limpinho. E a cama parece bem confortável, olha só. E aqui em Bolonha a gente estava tendo bastante dificuldade de encontrar lugar. Estava tudo bem caro comparando a outras cidades aqui na Europa. Então esse aqui tem um bom custo-benefício, é bem localizado, fica perto do centro e a gente gostou bastante. Então eu vou deixar o link dessa indicação aqui na descrição e aqui ó, no QR Code na tela, vocês podem dar uma olhada também. E agora sim, check-in feito, prontos para conhecer Bolonha. E a primeira tarefa hoje aqui é achar um bom lugar para um aperitivo. Make me all blind with your civil rights. You demand that I eternise your name. Walk ahead. A gente está entrando aqui na área central e histórica da cidade, aqui na região universitária, que foi onde o Miquel, que nos recebeu ali no Airbnb, indicou para a gente vir tomar um aperitivo. E a universidade aqui em Bolonha é muito importante, porque ela foi a primeira universidade ocidental do mundo, em 1088. Então essa aqui é uma cidade historicamente culta. E sobre isso, Bolonha tem um apelido carinhoso aqui pelos locais, que é La Graça, La Dota e La... Como é que é? E La Rosa. Que é La Graça, La Dota e La Rosa. Porque é como se fosse a gorda, a culta e a vermelha. A gorda é por causa da comida, a culta é por causa da universidade e a roça é por causa do tom terracota aqui das edificações. E falando em edificações, tem um detalhe muito importante aqui sobre a arquitetura de Bolonha, que é isso aqui ó, que a gente está vendo aqui, esses pórticos, esses arcos aqui, são mais de 40 quilômetros de pórticos pela cidade. Então esse aqui é um detalhe muito lindo aqui de Bolonha. E mudamos de plano, já que a gente está morrendo de fome, não almoçamos, acabamos de chegar, já são 6, quase 7. A gente vai primeiro para uma osteria. E olha só que legal, ela fica aqui preparando a massa, aqui bem na frente do restaurante. E agora essa aí que ela está preparando é um strozza preti. Não conhecia essa massa aqui. Ó que bonito, ó que bonito. Essa massa fresca aqui, que é a especialidade de Bolonha também. Tudo que vai com massa fresca, podem pedir aqui que é bom. Não poderia vir pra cá e não provar uma bolonhesa, né? Que aqui eles chamam de ragu. E olha a qualidade desse daqui, é incrível. E, quer dizer, não provei ainda, né? Mas a cara tá um absurdo. Ele falou que eles fazem por 8 horas o ragu. Então eu peguei com uma massa fettuccine. Imagino que seja muito deliciosa a minha massa. Olha aqui. Ah, grazie. Tem outra coisa que é muito famosa deles, que não é só a massa bolonhesa, mas é o queijo parmigiano reggiano, que também vai muito bem com a massa bolonhesa. Meu Deus. E a massa também
É um espetáculo. Quer saber quanto eu gastei nessa viagem, item por item? Então solicita aqui, ó, nesse QR Code, gratuitamente, a minha tabela de gastos de viagem. Tem tudo ali, transporte, acomodação, restaurantes, tudo. Se isso te interessa, solicita aqui ou no link da descrição que eu te respondo com um e-mail. Dá pra ver que ela é mais amarelinha, né? Massa fresca. Bom demais. Nossa. Isso aqui é um nhoque com queijo de búfala, né? Mussarela de búfala e parmesão. Incrível. A gente acabou de receber aqui um agrado do André, que nos atendeu aqui no restaurante. E eles nos trouxeram um zabaione, que é um creme de gemas com açúcar e vinho marsala. E junto tem um chocolatezinho pra gente colocar em cima. Então eu vou colocar aqui e vamos provar. Nossa, aí a mistura fica ótima, esse chocolate bem amarguinho, do jeito que eu gosto. Dá pra sentir um pouquinho do álcool também. Várias vezes quando eu adoro a comida, eu faço assim, né? Eu aplaudo aqui pra câmera. Só que poucas vezes eu tenho a oportunidade de aplaudir pra quem fez. E quem fez esse doce tá aqui na minha frente, chorando. Rats can shine and jokers got silver lining and Holy Mary sings songs in the wet rain. E logo na saída aqui do restaurante, a gente já se depara com Ledoux e Torre, que são as duas torres aqui mais famosas de Bolonha. E elas fizeram de Bolonha ser conhecida como a Manhattan italiana por um período. As torres eram como ostentação para as famílias mais ricas aqui de Bolonha. Então Bolonha chegou a ter mais de 180 torres espalhadas pela cidade, mas atualmente essas duas são as mais preservadas. A mais alta se chama a Asinelli e a do lado dela é a Garizenda. E elas são um símbolo de Bolonha. Walk ahead, walk ahead. Portare via. Portare via. Due aperol portare via, per favore. Assim se pede para levar, tá? 2 spritz para levar. E o bom aqui de Bolonha é que a gente vai caminhando e as coisas vão aparecendo na nossa frente. Agora a gente caminhando aqui encontrou a Praça Maggiore, que é onde ficam vários monumentos importantes aqui da cidade. E essa aqui, ó, é a Basílica de San Petrônio. É Petrônio. Ela é simplesmente uma das maiores basílicas do mundo. Cabem 20 mil pessoas ali dentro. Agora são 8 horas da noite e a basílica está fechada, mas a gente vai voltar amanhã cedinho aqui para ver essa basílica aberta. E bem em frente aqui à basílica tem a estátua de Netuno. Essa estátua tem um detalhe, um segredo, que eu vou vir amanhã de manhã de novo aqui para mostrar para vocês. E então fica até o final do vídeo para descobrir qual é esse segredo. Building as you rip, someone show me someone living of desire. Só mais um aperolzinho ou um drink, vamos ver. Eu estava em Buenos Aires. Así que estuve en Camboriú, en Bombiña, la esa parte de ahí. Saudações para meu amigo argentino, Alexis. Saludos, Saludo. Brasil. Só mais um. E hora de tomar café aqui em Bolonha e é bem do lado aqui da nossa pousada. Tem esse café aqui que tá sempre cheio, já estava cheio ontem quando a gente chegou, então a gente não teve nem dúvida, vamos vir aqui e tem algumas coisas muito lindas aqui. Olha como é que é o café aqui, a gente pediu o americano, e aí então eles trazem o expresso, bem expresso italiano, e aí a gente adiciona água. Eu peguei o que eles chamam de corneto, que é esse croissant recheado aqui, ó, com presunto. E um mini corneto com salame, para provar de tudo. E a Cacá pegou um corneto recheado com pistáquio. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. E agora sim, como prometido, estamos de volta aqui à Piazza Maggiore. E vamos conhecer a Basílica de San Petrônio. E já aqui de fora é interessante a Basílica, porque ela é incompleta, né? Ela nunca foi terminada. As obras dela foram interrompidas
pelo Vaticano. Então ela tem aqui uma parte com a fachada bonita aqui de mármore e ali pra cima ela tá incompleta. Mas aí ficou meio pitoresco, ficou interessante, ficou mais bonito até, né? Pra história acho que fica mais legal. E vamos entrar na Basílica então, a entrada é gratuita. E aqui dentro da Basílica tem um relógio de sol de 60 metros de comprimento. E olha só, aqui bem na frente da estátua de Netuno, paradinha rápida para 3 dicas essenciais para quem está indo viajar para a Europa e que eu usei na minha viagem. A primeira delas é o seguro viagem. Eu usei o seguro da Assist 365. Eles cobrem todas as obrigatoriedades do espaço Schengen. É uma empresa 100% online e com ótimos preços. Chip de internet. Eu usei durante toda a viagem o eSIM da O Meu Chip. Já tive a internet desde o aeroporto lá na minha chegada em Paris. Foi super prático. E câmbio, só usamos o cartão da Wise. Foi disparado o melhor câmbio que a gente encontrou. Foi muito prático. A gente praticamente não usou dinheiro espécie. Foi tudo no cartão de débito. Se tu ainda não tem conta na Wise e não sabe muito bem como é que funciona, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico bem direitinho como é que funciona. E como vocês viram, eu deixei um QR Code na tela aqui para cada uma dessas opções para vocês já irem direto para lá, fazer orçamento, pegar mais informações. E bora voltar pro vídeo. Tem esse ponto aqui onde esses 4 cantos se conversam de verdade. Tu fala virado para o cantinho e quem tá no lado oposto escuta. E aí vai acontecendo, é muito interessante, vai acontecendo várias conversas que o pessoal vem aqui ficar conversando virado para as paredes. Fala aí de novo. Buongiorno, principessa. E agora eu vou contar aquela curiosidade sobre a estátua de Netuno. Quem fez a estátua de Netuno foi Gian Bologna. E nessa época Bolonha fazia parte do Estado papal. E quem controlava aqui, quem dizia o que podia e o que não podia, era o Vaticano, era o Papa. E o Vaticano mandou reduzir o tamanho do membro do Netuno. E aí que veio a astúcia do Gian Bologna. Ele fez a estátua de uma forma que, se tu olhar de um ângulo, um único ângulo, parece que o membro dele é bem maior e tá... Vou mostrar pra vocês. E é assim que o Netuno fica melhor representado por Gian Bologna. E outro lugar aqui que dizem ser muito bom para visitar é a Biblioteca Sala Borsa. Então aqui, ó, funcionava um banco e esse aqui era o cofre do banco. E quando eles foram construir esse cofre, eles encontraram isso aqui, ó, vestígios da ocupação romana na cidade. Antigamente Bolonha tinha o nome de Feusina, era o povo que morava aqui. Aí os romanos tomaram conta da cidade e chamavam de Bononia, que era o nome em latim, que em italiano virou Bolonha. E aqui embaixo da biblioteca, então, tem esse sítio arqueológico. E para quem gosta de história como eu, isso aqui é um lugar maravilhoso de visitar. E quem nos recebeu foi a Alessandra. A Alessandra é de família, na verdade, ela é italiana e a avó dela é brasileira, nascida no Brasil e veio para cá. Isso? Yeah. E uma das coisas que eu tô mais feliz de estar aqui na Itália é que eu já não tô mais naquele frio lá de Paris e posso usar, ó, essas bermudas. E essa aqui é uma bermuda da La Moustache, que quem tá acompanhando meus vídeos aqui na Europa sabe que a La Moustache está me acompanhando aqui nessa viagem. E eu tenho um cupom de desconto especial para todo mundo que está assistindo esse vídeo. É só usar o cupom Diego15 em todo o site, exceto nas roupas que já estão em promoção. Fome pegando, a hora de voltar para o roteiro gastronômico. E aí a gente escolheu aqui a Polleria Ranocchi. Mas já vamos começar aqui com esse vinho, que é o Sangiovese, que é um vinho da região. Bem sabor... Nossa! Parece envelhecido também. Muito bom mesmo. Eu pedi aqui uma lasanha bolonhesa, uma lasanha ragu. Nossa! Ela se abriu aqui na minha frente. Olha isso. Muito bom mesmo. Olha a massa verdinha, eu vou perguntar pra ela. Ei, desculpa.
que não mata engorda. A massa é fresca, então ela é super macia, suculenta. A carne tá muito saborosa, a bolonhesa. Delicioso, momentos que ficam para a história. E um outro item da gastronomia que vem daqui, é esse aqui, ó, a mortadela. Vou pegar com a mão mesmo, porque o melhor da mortadela é fazer uma trouxinha assim, ó. Eu amo mortadela. Delícia. Muito boa. E não é possível que a gente já esteja quase 24 horas na Itália e não tenha provado ainda o gelato daqui, né? Então vamos lá. Essa aqui é a Cremeria Santo Stefano. Nutella, chocolate e flocos. E tem gente roubando o meu. Olha a cremosidade. A Basílica de Santo Stefano, assim como a Basílica de São Petrônio, elas fecham durante o almoço e ela reabre às 2h30 da tarde. A gente não vai conseguir entrar porque a gente está indo para a Estazione agora, para a gente seguir a nossa viagem. Mas então fica a dica, venham aqui ou pela manhã ou pelo período da tarde. E além disso aqui, essa praça da Basílica é bem legal porque a galera fica reunida aqui nos restaurantes. Por exemplo, eu acho que está rolando aqui um casamento também. Então é bem legal de vir para cá. E essa rua aqui, à direita de quem olha para a Basílica, é a rua da Cremeria Santo Stefano. E já estamos na Estazione, para onde a gente vai seguir a nossa viagem para outros lugares para o próximo vídeo. E se tu gostou do meu modo de viajar ou gostou desse vídeo, já te inscreve no canal para seguir vendo os meus vídeos por aqui. A gente está indo para um lugar muito especial pra gente agora. E para me mostrar que tu assistiu o vídeo até aqui, deixa nos comentários a frase "muito mais do que a bolonhesa". Te vejo no próximo vídeo. Bem devagar para não virar o perol. Foi o primeiro vídeo que a gente fez girando em câmera lenta já, enquanto a gente gira, já em câmera lenta.